Vamos decodificar uma estratégia bem contraintuitiva para navegar na competição social. Mas olha, esquece autoajuda. Isso aqui é um manual de performance, uma análise de como o jogo realmente funciona lá nos bastidores. A grande questão que a gente vai explorar é essa. Será que é possível vencer só observando, sem entrar na briga? A resposta, olha, ela revela uma dinâmica de poder que costuma ser invisível na maioria das nossas interações. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, a gente precisa recalibrar o cenário. O mundo, seja social ou profissional, não é um lugar que funciona só na base da colaboração. Na verdade, é uma arena de competição constante, sabe? Que está sempre ali, de fundo. Essa arena toda é governada pelo que a fonte chama de disputa instintiva. É aquela força que está por baixo de tudo, moldando as hierarquias, definindo quem ganha e quem perde, mesmo que a gente nem perceba. Entender isso é o primeiro passo para saber jogar o jogo. E aqui está a ideia central. O sucesso não vem de ser mais forte que os outros no confronto direto. Ele vem de entender o padrão, de observar como a maioria das pessoas se sabota sozinha. A chave, então, é a observação estratégica. Só que para observar com essa clareza toda, a sua própria base precisa estar firme. E isso nos leva ao primeiro princípio, a construção do que a gente vai chamar de núcleo de oxigênio. A função principal aqui é ser uma fonte de estabilidade para o seu círculo mais próximo. E olha, isso não é sobre ser bonzinho, tá? É sobre fortalecer a sua própria base de operações. O foco não é sair mudando o mundo, mas sim garantir que a sua fundação seja inabalável. E quem faz parte desse núcleo de oxigênio? A fonte é bem específica, apenas aquelas pessoas com lealdade comprovada. O tempo que se investe aqui não é uma distração, pelo contrário, é a única parada estratégica que realmente gera força, em vez de sugar a sua energia. Ok, com o núcleo seguro, a plataforma de observação fica estável. E agora? Agora o foco se vira para fora. A estratégia não é atacar, mas sim analisar os mecanismos de autossabotagem que enfraquecem os outros competidores. A fonte define um termo que é crucial aqui, o pit stop social. Isso não é visto como uma falha de caráter, não. É uma ineficiência estratégica. São aqueles hábitos que funcionam como âncora, sabe? Que prendem as pessoas onde elas estão. E aqui estão os exemplos práticos. Cada um desses hábitos força uma parada, drenando tempo, energia, saúde, foco. São interrupções que a maioria das pessoas nem enxerga como um problema estratégico, como um passivo. O contraste é gritante. De um lado, tem um indivíduo que está preso num ciclo de paradas. Do outro, aquele que mantém um movimento constante, simplesmente porque eliminou essas pausas. A vantagem competitiva aí deixa de ser uma questão de sorte e se torna quase uma certeza matemática. Isso nos leva ao resultado final, a consequência poderosa dessa abordagem. Vamos ver como a consistência por si só se transforma em vitória. Esse é o ponto da virada. A fonte sugere que, mesmo que alguém opere a uma velocidade, digamos, 30% menor, a ultrapassagem acontece. Por quê? Porque a outra pessoa é forçada a parar o tempo todo para alimentar seus pitstops. Então a lógica é essa. Não se trata de uma batalha de velocidade ou de força. É uma maratona de consistência. O progresso contínuo, mesmo que mais lento, acaba acumulando uma vantagem gigantesca sobre aquele progresso que vive de paradas e recomeços. Então tá, como é que se coloca isso em prática? Vamos resumir tudo num plano de ação bem claro. Esse aqui é um mapa para o avanço silencioso. O processo é bem simples, na verdade, dividido em 4 fases. Primeiro, fortalecer a base, o núcleo. Segundo, eliminar as próprias ineficiências, os próprios pitstops. Terceiro, manter um ritmo constante enquanto se observa os outros presos nos seus ciclos. E a partir daí, a vitória não é algo que se persegue, ela simplesmente acontece, como uma consequência natural dessa disciplina. E essa citação resume perfeitamente a filosofia toda. O foco da energia não é para fora, na competição, é para dentro, na otimização da própria performance, eliminando o ruído e as interrupções. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. E se, num mundo que é obcecado por aceleração, a estratégia mais poderosa for simplesmente não parar? Essa análise sugere que a consistência silenciosa é a força mais subestimada na arena da disputa instintiva.